Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fincare Chave Suas Finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo aqui eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens dos fundos de investimento, ok? Bom, antes de mais nada, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e conhecidos que ajudam muito a fortalecer o meu trabalho aqui. Lembrando que este vídeo aqui faz parte da série de 16 vídeos sobre fundos de investimento. Este aqui é o 13º vídeo, no qual eu extraí todas as informações do site investidor.gov.br, que é o site da CVM. Eu aproveitei todo o material que vai aparecer em todos os vídeos e compilei num e-book que eu vou deixar disponível lá no meu site. Vou deixar o card aqui em cima e também na descrição do vídeo, caso você queira baixar, pois é um excelente material e principalmente para quem está estudando para alguma certificação do mercado financeiro, ok? Bom, a principal vantagem dos fundos de investimento é possibilitar que investidores de perfil similar, com objetivos comuns, estratégias de investimento semelhantes e mesmo grau de tolerância a risco, concentrem recursos para aumentar seu poder de negociação e diluir os custos de administração, além de contarem com profissionais especializados dedicados exclusivamente à gestão dos recursos. Bom, então esse é o principal fato, principal característica, vantagem de um fundo de investimento no qual você tem lá o efeito de um condomínio, várias pessoas acabam usufruindo de um único serviço e as despesas desses serviços são rateados para todos, então acaba saindo mais barato. Então esse é o grande ponto legal aqui dos fundos de investimento. Já as desvantagens estão associadas ao fato de o investidor delegar a terceiros a administração de seus recursos, e isso vai causar uma falta de autonomia na tomada de decisão, como submissão a regras previamente estabelecidas e a vontade da maioria dos cotistas, entre outros. Então, a partir do momento que você faz parte de um fundo, você vai ter que seguir aqui as regras desse fundo, não tem jeito. Você não pode querer fazer alguma coisa diferente que esteja ali nas regras ou que seja a vontade da maioria dos cotistas. Então essa é a grande desvantagem. A CVM desenvolveu uma ferramenta que permite ao investidor comparar as características diferentes dos fundos ofertados pelas instituições financeiras. Então lá no site da CVM tem uma ferramenta que ajuda a fazer essa comparação, mas eu acho que acaba sendo mais prático você escolher ali os fundos que você pretende investir. E aqui eu vou falar alguns pontos que, de acordo com o próprio site investidor.gov.br, você tem que levar em consideração aí no momento da escolha e fazer essa comparação daqueles fundos que você tem disponíveis ali na sua corretora ou no banco onde você tem conta corrente. Às vezes as pessoas têm tem uma conta corrente mais de um banco, então pode comparar entre os dois bancos qual que oferece as condições melhores dentro da mesma classe do fundo de investimento. Então, perguntas importantes antes de investir em um fundo de investimento. Qual a classe do fundo está em linha com meus objetivos? Então, você quer investir num fundo de renda fixa, de curto prazo, multimercado, fundo de ações. Então você precisa ter a classe definida, tem que tomar cuidado com isso, Qual que é a composição desses fundos e etc. Então, atenção principalmente quem é totalmente leigo. Qual a taxa de administração cobrada pelo fundo? São cobradas outras taxas, como de performance, ingresso, saída? Quais são as taxas que são cobradas? Então, esse aqui é um ponto importantíssimo que às vezes a grande maioria das pessoas acaba deixando passar batido. Porque se você tem um fundo lá que cobra uma taxa de administração alta, não faz muito sentido. Porque nem aconteceu quando a taxa Selic aqui no nosso país desceu lá a praticamente 2%. Na época existia fundo que cobrava 1,5% de taxa de administração ao ano. Ou seja, mais da metade da rentabilidade do fundo ficava como taxa de administração. Então tem que tomar cuidado com isso, porque senão você acaba não ganhando absolutamente nada. Onde e como posso obter o regulamento do fundo e a lâmina de informações essenciais? Então, a corretora, o banco tem que te informar onde você encontra isso. Em bancos é muito fácil encontrar isso. Você entra lá na parte de investimentos, fundos de investimento, tem o nome dos fundos, clicando em cima do nome dos fundos,
já vai aparecer ali o link para o arquivo da lâmina de investimentos que você pode baixar, né? Então é bem simples. E aí, dependendo da corretora, você tem que ver como é que funciona tudo certinho. Mas, né, tem que ter isso disponibilizado e acessível de uma forma bem prática. Que tipo de informações tem o direito a receber sobre o fundo, né? Então você precisa entender. Isso já é para quem é mais avançado, né? Porque tem alguns tipos de fundos que alguns detalhes que você gostaria de saber nem sempre são disponibilizados, até porque o fundo acaba querendo se proteger da concorrência e se ele abre todas as informações, qualquer pessoa pode acessar, inclusive a concorrência. Então, nem sempre tem todas as informações que você desejaria saber. Com que periodicidade vão receber essas informações? Bom, a grande maioria dos fundos disponibiliza essas informações mensalmente. Então, é óbvio que talvez possa acontecer de algum fundo não tão conhecido, não tão bem gerido, né? Mas hoje, com todas as regulamentações que tem e essa concorrência aí no mercado, quem não faz isso de uma maneira adequada vai perder cliente, obviamente, né? Então, muito difícil de acontecer, mas, né, é sempre bom entender bem essa dinâmica. Qual é o prazo de resgate? Né? Tomar cuidado não entrar em fundos que você tem prazo de resgate e aí você não sabia disso. Qual foi o desempenho desse fundo até o momento? Normalmente, todos os fundos apresentam ali um histórico de desempenho passado, né, demonstrando aí como é que foi. E normalmente eles colocam aquela frase, né, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, que eles deixam bem claro, né, que o que aconteceu no passado pode não se repetir no futuro. Isso faz parte do jogo, é totalmente normal, ok? Onde posso obter informações sobre o seu desempenho? Então tem que estar fácil. Normalmente hoje, tudo por meio digital, no site da corretora, no site do seu banco, tem essas informações. Que posição ocupa em comparação a outros fundos semelhantes ou ainda em relação ao índice de mercado? Então isso aí já começa a ficar um pouco mais complexo, mas, né, para você entender, eu tenho um fundo lá de renda fixa, quanto que ele rendeu no passado? Qual que é a taxa Selic para eu comparar, para ver se esse fundo está próximo, essa taxa Selic, se ficou muito distante, que aí também vai me mostrando se é um fundo bacana ou não, né? Mas aí você já precisa ir desenvolvendo mais conhecimento para pegar esse tipo de traquejo para começar a aplicar. Com que frequência esses papéis são trocados, né? Isso, do meu ponto de vista, não tem muita relevância para o investidor, porque isso é um trabalho do gestor, do administrador ali do fundo, né? Fazer a troca, obedecer a legislação tudo certinho, e a troca ele vai fazer sempre buscando a melhor rentabilidade para o cliente, né? Então, apesar de ser um item que o site investidor.gov colocou aqui, eu particularmente não acho ele não tão relevante assim. Há na composição da carteira desse fundo algum título ou valor mobiliário com alto grau de risco, como por exemplo derivativos, ações sem liquidez, empresas concordatárias, né? Então, avaliar onde que o fundo está aplicando esse dinheiro, quais são as empresas que compõem ali, caso o fundo faça investimento em empresas, em ações de empresas, derivativos, né? Tomar bastante cuidado com esses detalhes. Quais os riscos específicos de investimento nesse fundo? Qual o investimento mínimo inicial e os subsequentes têm algum limite? Então, né, quais são os riscos específicos? Tomar cuidado ali. É lógico que tem alguns detalhes, né? Vou pegar um exemplo aqui, mas é um exemplo atípico que aconteceu há pouco tempo, né, praticamente nessa semana aqui. Lojas Americanas, né, que ela acabou anunciando aí que está com uma grande divergência no balanço de 20 bilhões, e isso acabou impactando em alguns fundos que tinham investimentos nela, né? Então é claro que isso não era algo que dava para prever, mas se você pega lá um fundo de investimento que você vê a participação dele em uma única empresa, tem que tomar cuidado, porque se acontecer alguma coisa só com aquela empresa, vai ferrar o fundo, né? Agora, o fundo não tinha como saber, claro, que ia acontecer isso com as lojas americanas, mas, né, uma prática de quem é da área financeira, do mercado financeiro,
em diluir risco, né? Eu vou fazer investimento em algo arriscado, então eu vou diluir. Se eu tenho um fundo que investe em ações, esse fundo ele tem que espalhar em várias empresas, porque se der problema em uma empresa, o impacto não será tão grande, né? Então, tomar cuidado com esse detalhe. E investimento mínimo, normalmente os fundos estabelecem ali alguns valores mínimos para você entrar no fundo, né? Saber qual que é esse valor. Normalmente aqueles fundos que trazem uma rentabilidade um pouco melhor, eles têm um valor inicial maior, né? Então tem que saber também para você ver se adequa ao que você tem para entrar no fundo. E alguns cuidados devem ser observados no momento da adesão a um fundo ou durante o período em que o investidor dele participar, recomendando-se, primeiro, escolher cuidadosamente o administrador do fundo e informar-se sobre o gestor da carteira, caso seja terceirizado, importantíssimo, né? Principalmente quando a gente fala aí de fundos imobiliários, né? Tem que dar uma olhada ali quem que é o gestor ali do fundo, quem é o administrador, né? Se são entidades que são de confiança, que já têm um bom histórico de administração, né? Então isso é muito importante. 2. Conhecer detalhadamente a política de investimento adotada a fim de escolher a alternativa que melhor atenda ao perfil de risco e retorno do investidor. Bom, isso aí já foi debatido aí anteriormente, né? Mas entender aí como é que funciona o fundo certinho para não comprar um fundo mais arriscado, sendo que você não tem o perfil para assumir riscos. E verificar se as despesas cobradas pelo fundo justificam o desempenho apresentado, né? Acompanhar ali, né, todos os meses, né, se o desempenho que ele vem trazendo está justificando aí o que ele está gastando, né? Não tem uma cobrança aí de altas taxas para não trazer retorno, porque o pessoal que está gerindo ali o fundo, o trabalho deles é proporcionar melhor rentabilidade pro cotista. E último, quarto, ler atentamente o regulamento e a lâmina de informações essenciais do fundo escolhido antes de ingressar no mesmo, né? Já foi falado ali nos pontos importantes a se observar, né? A grande maioria das pessoas acabam não lendo, principalmente em fundos de investimento de renda fixa, de curto prazo, fundos DI, que gerente de banco acaba vendendo muito, né? A pessoa vai lá, eu quero guardar meu dinheiro aí num fundo que não tenha grandes oscilações, põe nesse fundo DI aqui, nesse fundo de renda fixa, e aí acaba nem lendo nada, né? Vai ali, o gerente dá aquela explicadinha por cima de como é o fundo e vai que vai. O ideal, né, é dar uma olhadinha, entender melhor esse fundo para depois não ter problema e nenhuma surpresa desagradável. E conforme eu mencionei no início do vídeo, todas as informações deste vídeo foram extraídas aí do site investidor.gov.br. Vou deixar o link na descrição do vídeo e convido vocês a acessarem meu site finqui.com.br, local onde eu deixei, né, o e-book aí que eu compilei todas as informações que contém nos vídeos. Também vou deixar o link na descrição e lá no início do vídeo eu também mencionei, deixei o card, né, para você baixar o e-book aí, caso você tenha interesse. Grande abraço a todos e obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!